Venho nessa tarde trazer mais um estudo sobre a palavra de Deus. Amém, queridos? Vamos falar de novo sobre escatologia. Estamos estudando muito esse tema, né? Escatologia, profecia, tempos finais, grande tribulação, acontecimentos do Apocalipse. Então faz dias que a gente está estudando sobre esses assuntos e não tem como falar de escatologia sem mencionar, né, o livro de Apocalipse, né? O que é o Apocalipse? Nós precisamos entender, né? O que significa, né, o livro do Apocalipse, né? Então, a palavra grega sobre o significado do Apocalipse significa remover o véu, né? Remover o véu, retirar, né? Revelar, né? Que vem de revelação, né? Quando tu remove o véu, quando tu tira, né, a cortina, né, de sobre, né, para poder enxergar o que tem atrás. Então a palavra Apocalipse na tradução grega se diz, né, retirar o véu. Então ali diz para nós, né, a Bíblia por si só já é a revelação de Deus para o homem, né? A Bíblia é uma carta de amor, né, de Deus para o homem, para que o homem venha se encontrar com o Senhor, para que o homem venha o aceitar Ele como Deus, né? Então a própria palavra de Deus ela já é uma revelação, né? O sinal da revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu. Então ali nós vamos ver aqui, ó, no Apocalipse capítulo 1, olha só o que diz ali, né? Apocalipse capítulo 1, vamos ler aqui, ó. Revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar ao seu servo as coisas que em breve devem acontecer. E ele enviando. Bem-aventurado aqueles que lê, aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Então tu vê ali que não é no plural, né? Não é revelações, é revelação. Revelação de quem? De Jesus Cristo. Então, quando a gente lê o livro do Apocalipse, a gente pensa que tá revelando coisas do futuro. Não, está nos revelando o próprio Jesus Cristo. Revelação de Jesus Cristo. Então Deus revelou tudo isso a Jesus Cristo. E Jesus Cristo revelou tudo isso ao homem, né, que foi João, né, o apóstolo João. Né, João se encontrou na ilha de Patmos. João foi levado em espírito até a ilha de Patmos, né? Então dizem que jogaram João, né, no óleo fervente e ele não morreu. E aí então, né, isso são lendas, não sei se isso está escrito na palavra de Deus, mas dizem, né, a história, né, a história nos conta que jogaram João num óleo fervente e ele não morreu. E aí então, por castigo, né, colocaram ele na ilha de Patmos. Mas na verdade a palavra de Deus diz que ele se encontrou em espírito. Ele foi levado em espírito até a ilha de Patmos. Revelação de Jesus Cristo, que ali fala sobre símbolos, fala sobre sinais, né, o livro do Apocalipse, ele fala sobre símbolos, fala sobre sinais, né? Então fala do cavalo branco, fala dos selos, fala dos quatro seres viventes, fala do mar de vidro, dos 7 candelabros, né? As 7 taças, as 7 trombetas. Então tudo isso são sinais, né? E só existe uma maneira de nós entendermos o livro do Apocalipse. A palavra mensagem é uma mensagem codificada. O que é uma palavra codificada? Para nós que somos aqui, né? Para nós que não somos lá do Oriente Médio, que não somos de Israel, nós não entendemos muito a palavra, a linguagem de sinais, mas para os judeus isso era uma coisa normal, né? Para os judeus, porque toda a linguagem do grego e toda a linguagem do judaísmo lá, né, da nação de Israel, são símbolos e sinais. Então o livro do Apocalipse, ele é todo cheio de símbolos e sinais, né? Então como nós vamos interpretá-lo, né? Nós precisamos de uma chave. Para nós entendermos o Apocalipse, nós precisamos de uma chave. E qual é essa chave?
Essa chave chama-se o Espírito Santo. Amém, amados? Só através do Espírito Santo nós vamos entender a revelação de Jesus Cristo, a revelação que ele passou a João. Então, quando nós lemos o livro do Apocalipse, para nós parece uma coisa muito fantasiosa, né? A gente lê ali as 7 taças, as 7 pragas, o cavalo branco, o cavalo vermelho, o cavalo amarelo, as trombetas, o mar de vidro, né? Então a gente se depara com muitos sinais, né? Mas se nós pegarmos, veja bem aqui, ó, Apocalipse 4:4, olha só o que diz aqui. Deixa eu abrir aqui. Apocalipse 4:4 diz assim, ó. Imediatamente eu me achei em espírito, e eis armado no céu um trono, e o trono alguém assentado, e esse que se acha sentado é semelhante ao aspecto de pedra de jaspe, de sardônio, e ao redor do trono há um arco-íris, semelhante ao aspecto de esmeralda, e ao redor do trono há também 24 tronos, assentados neles 24 anciões, vestidos de branco, cujas cabeças estão com coroas de ouro. Então, o que é, né, essas pedras? Né? Se nós lermos ali o livro de Êxodo, a gente vai ver que o sacerdote, no peito do sacerdote, havia 12 pedras, né? Havia 12 pedras a gente vai ver que havia 12 pedras, né, que simbolizavam que as 12 tribos de Israel. Então nós temos que ler o Apocalipse e pedir que o Senhor se abra nosso entendimento, que Ele possa nos iluminar, né, através do Espírito Santo, para que a gente possa entender o Apocalipse. Então o Apocalipse, o que é o Apocalipse? É uma revelação de Jesus Cristo. São coisas que vão acontecer. Assim como o livro de Gênesis, né, é o livro das origens, é o livro do início, né, do mundo, das coisas, como as coisas existiram, aqui o livro do Apocalipse é uma revelação do que vai acontecer no futuro, né, as coisas que irão acontecer, ou muitas coisas que já estão, muitas profecias que já estão se cumprindo, né, que a gente mesmo, nós, assim, no dia a dia deste mundo, a gente está vendo o que está acontecendo com esse mundo, né, a gente já estudou muito ali sobre a grande tribulação, sobre o princípio das dores, né? Sobre a parábola da figueira. Isso tudo são sinais, né? São sinais que antecedem a segunda vinda de Cristo, como a gente viu no vídeo anterior. Mas são tudo sinais, né? Que está revelado no livro do Apocalipse. Então nós temos que meditar profundamente no livro do Apocalipse, né? São sinais, né, que vão acontecer. Né, são coisas reveladas do Senhor, né, a visão dos glorificados, né, que serão aqueles que serão glorificados no Senhor, aqueles que receberão o galardão do Senhor, né. Então, ali no Apocalipse, ó, se nós olharmos aqui no Apocalipse 7, versículo 9, diz assim, ó, depois dessas coisas vi e eis grande multidão que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos, línguas, de pé diante do trono do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas, com a palavra nas mãos, e clamavam em grande voz, dizendo ao nosso Deus, que se assente no trono, e ao Cordeiro pertence a salvação. Todos os anjos estavam de pé, rodeados no trono, os anciões e os 4 seres viventes, antes do trono, se prostraram sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo, amém, e louvor, e glória, e sabedoria, e ações de graças, e honra, e poder, e força, sejam ao nosso Deus, pelos séculos dos séculos, amém. Então ali estava multidões e multidões, né, no grande trono, né, no trono branco, louvando ao Senhor, bendizendo o Senhor, dando honras, dando glórias ao Senhor, amém, queridos? Que nós possamos meditar no livro do Apocalipse, que o Senhor vai se revelar a nós, amém? O Senhor vai se mostrar a nós, só que nós temos que estar com as nossas mãos limpas, com o nosso coração puro, com a nossa mente iluminada pelo Espírito Santo. Esta é a chave, né? A chave para entendermos o Apocalipse é estarmos diante de Deus com as nossas mãos limpas, com o nosso coração lavado, remido pelo sangue do Cordeiro e iluminado pelo Espírito Santo. Amém, amados? Deus abençoe a todos.